O documento 85 da CNBB, Evangelização da Juventude, diz assim no número 101: a felicidade do jovem depende da sua capacidade de comunicar-se com os outros num diálogo que considere e respeite a cultura. Esse documento, que trata da evangelização da juventude, como o próprio título dele diz, fala sobre a importância do tal grupo jovem, de uma dinâmica de grupo para a juventude. Eu quero saber de você. Você já fez parte ou faz parte de algum grupo jovem? Você sabe a importância disso na igreja? Você sabia que existem grupos jovens na igreja? Qual que é a importância deles para a vida de cada comunidade? Pois bem, no episódio de hoje nós vamos nos dedicar a saber muito mais sobre isso e entender a importância para que você se aprofunde muito mais nessa prática que vem sofrendo muitas modificações, que vem passando por uma crise, ou será que não, na nossa igreja. Para saber mais sobre isso e suportar um pouquinho a minha voz, que está um pouco fanha, afinal de contas, gripei novamente, a gente te convida, vamos juntos! Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, estou um pouquinho gripado, como eu já falei para vocês, porém estou aqui fazendo a minha função de trazer mais um episódio nessa semana para vocês, que com certeza vai ser um tópico. Espero que para vocês seja muito interessante, porque nós estamos tratando hoje sobre o grupo jovem. O que é que isso quer dizer para a gente? As minhas perguntas da introdução estão valendo, tá? Você já fez parte ou faz parte de algum grupo jovem? Você sabe a importância deles na igreja, na sua comunidade? Você sabe que essa é uma das realidades da nossa igreja? Pois é, a você que está vindo pelas rádios, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que nossa companhia junto de você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, seja muito maravilhosa, que a gente contribua com você. A você que está nos acompanhando pelo YouTube, bem-vindos e bem-vindas também. Nosso público fiel aí do YouTube, que comenta, compartilha tudo, obrigado. Você que está vindo pelo Spotify, pela Deezer, sejam todos bem-vindos e bem-vindas também. Gente, de verdade, o nosso pedido aqui, enquanto grupo, enquanto organização que leva à frente evangelização e formação nesse podcast Vamos Juntos, é que você continue compartilhando, espalhando ainda mais por onde você for. Olha, se na sua paróquia ou na sua comunidade tem alguma rádio, você pode mandar sua mensagem para nós pelas redes sociais, solicitando que o nosso programa também passe aí na sua rádio. Também acesse outros lugares, outras comunidades. É só você me procurar pelo Instagram, Antônio João Neto, ou você pode também procurar a galera da AJS Nordeste, que é a turma que está aí servindo como base para o nosso podcast, como inspiração também para que esse podcast exista, né? Toda a história do podcast vem por causa da Juventude Salesiana. Então, entre em contato com a gente para pedir aí os episódios, que com certeza a gente manda, não é problema nenhum, tá bom? Inclusive, segue a gente, tá? Não só manda mensagem não, segue a gente também. A JS Nordeste, Salesianos Nordeste e eu, Antônio João Neto, que sou padre salesiano e sou aqui a voz desse podcast para que vocês consigam participar e receber e dar muitos passos aí na formação da sua fé, na formação do seu fortalecimento a partir da nossa espiritualidade salesiana. Bom, deixando de enrolação, vamos seguindo então para o tema de hoje, que com certeza vai tocar em muitas realidades. Eu comecei falando como instrumento aqui de trabalho o documento 85 da CNBB, que também inclusive faço o convite a que você conheça. É um documento muito importante da nossa igreja, embora que tenha sido elaborado ainda no início dos anos 2000,
ainda é um instrumento muito importante. Claro que outros surgiram depois, complementando, dando outros passos além, porém, o documento 85 deve ser realmente para nós que vivemos juventudes, para você que vive na juventude da sua comunidade, deve ser um instrumento importante também de seu conhecimento, para entender o que é que a sua igreja pensa sobre você jovem, o que é que a sua igreja fala para vocês jovens. Nós vamos nos utilizar desse documento 85 e também vamos nos utilizar dos princípios norteadores da AJS, que também é um outro documento muito bom para falar sobre o nosso episódio de hoje, sobre o tema do nosso episódio de hoje. Se você tem esses documentos aí com você, pegue e aí vai marcando os números que a gente disser para depois estudar mais profundamente. Se você não os tem, tenta adquirir ou então vai ouvindo a gente. Se der para escutar no streaming, dá uma pausa, né? Volta no que não entendeu. Estamos aqui para ajudar, para formar vocês. Começando o período de férias da maioria das pessoas aí que ainda estudam, que estão em universidades ou que trabalham em escolas, como no meu caso, nós estamos aí nesse mês de julho, um períodozinho de férias que dá para talvez você pensar um pouco mais em dedicar o seu tempo à vivência na igreja. E por que não num grupo jovem? O documento 85 da CNBB, no número 56, vai falar um pouquinho sobre o seguimento a Jesus Cristo a partir também da perspectiva do chamado para viver com Ele. E de que jeito? Talvez num grupo. Olha só, o número 56 vai dizer assim: Jesus congrega ao seu redor um círculo de discípulos e discípulas que o seguem. É nesta vida comunitária que vão aprender o sentido da vida. O relacionamento é diferente. Devem conhecer-se como irmãos, como está lá em Mateus 10, versículos 24 e 25. Os evangelhos mencionam, em primeiro lugar, os 12, como a gente vê lá em Mateus 10, versículo 1. E depois, para além do pequeno grupo, os 72 que Jesus envia em missão, como a gente vê no Evangelho de Lucas, capítulo 10 também, versículo 1, e todos os demais que os seguem, como a gente vai vendo também em Mateus 8, versículo 21. Jesus sabia que não estaria muito tempo com os seus discípulos. Precisava então formá-los e transformá-los para a missão que deveriam assumir com o seu retorno ao Pai. Número 57 continua. O jovem, assim como todo cristão, é convidado por Jesus a ser discípulo. O convite é pessoal. Vem e segue-me, como vemos em Lucas 18, 22. Ele sempre chama os seus pelo nome, como a gente vê lá em João, no Evangelho de João, né? Capítulo 10, versículo 4. O entusiasmo provocado pelo convite é revelado por André, que corre em busca do seu irmão Simão e lhe anuncia jubiloso: encontramos o Messias, lá em João 1, versículo 41. O seguimento e o testemunho, até dar a vida, são dois aspectos essenciais da resposta do discípulo. O relacionamento entre o mestre e o discípulo significa uma vinculação pessoal com ele. Vós sois meus amigos, como nós vemos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. E agora vamos dar uma pausa aqui para a gente explicar melhor esses tópicos. Vejam só, gente, Jesus Cristo faz um chamado e ele chama um grupo. Ele não só chama uma pessoa, ele chama um grupo inteiro. Nós vivemos aí então, nesse mês de junho, por exemplo, o dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos, receberam um chamado, cada um deles. No entanto, todos dois trabalharam em grupos. Eles viveram a sua fé a partir da dimensão do grupo. O chamado de Cristo é pessoal. Assim como você, na sua vivência de fé, deve ter tido uma experiência muito bonita com Jesus Cristo, um chamado muito intenso, seja no momento de oração, numa meditação, numa conversa com um amigo ou mesmo numa missa. A gente tem muitos momentos em que a gente se sente chamado, atraído pessoalmente por Jesus para uma missão. Ainda assim, o que a gente consegue encontrar no texto bíblico, quando Cristo chama de maneira pessoal, ele nos convida a uma vivência de grupo. Ele nos chama a uma experiência para a gente estar juntos. Esse é o ponto específico. Jesus nos chama pessoalmente para quê? Para que a gente seja enviado em grupo, em comunidade. E para além da experiência propriamente dita de fé, existem também as questões humanas que possibilitam um maior desenvolvimento quando a gente está num grupo jovem.
É isso que nos fala, por exemplo, os princípios norteadores da AJS, no capítulo 2, bem na introdução, ele vai dizendo assim: as dimensões social e afetiva estão na gênese da experiência associativa. Algumas perguntas como quem é o outro, como relacionar-me com ele, são norteadas de um belíssimo e desafiante processo de integração social e afetiva do jovem. A importância das relações humanas é muito grande e reforça a necessidade da amizade e do grupo na vida do jovem. É isso mesmo, você que está me ouvindo e que está aí na fase da juventude, não se esqueça que é importantíssimo para você crescer enquanto pessoa, fortalecer os seus laços de amizade e de grupo. É isso mesmo, gente, não tem como fugir. Viver sozinho nem sempre nos traz felicidade não, tá? Na maioria das vezes, para a gente viver sozinho, a gente tem que ter uma dimensão muito forte, muito certa daquilo que a gente quer, daquilo que a gente é, e nem sempre a gente encontra felicidade desse jeito. E quando a gente ainda é jovem, a gente está construindo tudo isso, e não tem como a gente construir isso sozinhos. A gente vai precisar de outras pessoas, de viver num grupo. E aí o que acontece? Talvez você não tenha uma vivência tão profunda ainda da igreja. Então eu vou te falar. Quando a gente começa a fazer parte, essa é a dinâmica da igreja católica, tá? Eu não conheço outras igrejas, não fiz parte de outras comunidades eclesiais que não católicas, então não tenho como te dizer mais para além disso. No entanto, aqui da experiência que eu tenho de grupo jovem, quando a gente participa da igreja, a gente começa a se organizar em uma comunidade. A própria igreja já é um grupo, não é? Então, cada paróquia, que é uma região ali onde se encontram muitos cristãos católicos organizados, ela, para facilitar ainda mais a inserção na vida da fé de cada pessoa, se organiza e subdivide-se em comunidades. E aí um grupo de comunidades que tem uma articulação mais intensa é o que a gente entende enquanto uma paróquia, que tem uma sede, que é a matriz, e depois tem as outras comunidades que vão se desenvolvendo a partir dela. Bom, gente, essas comunidades também são grupos, e elas vivem a sua dinâmica de fé a partir da realidade local. E aí isso vai demandar então os horários que a comunidade se reúne, o estilo da própria comunidade, a partir dos costumes, a partir das questões culturais, a partir do grupo de pessoas, das idades das pessoas que estão naquela comunidade. A dinâmica vai sendo então sempre a partir das pessoas que ali estão e que se agrupam e que se juntam num grupo que reza. Isso é a igreja, a comunidade local. Só que existem interesses dentro desse grupo de pessoas. Os interesses que vão sendo definidos a partir também das idades das pessoas. E também a partir da prática de fé, do estilo pastoral, de alguma atividade que a própria comunidade exerça e que gere um pouquinho de mudança, um pouquinho de interação na vida das pessoas. É aí então que vai surgir o que a gente chama de grupos. Então, por exemplo, eu fiz parte de um grupo na minha paróquia. Minha paróquia é a paróquia Santa Rita de Cássia, lá em Santa Rita, na Paraíba. Santa Rita é a minha cidade, né, de origem. E eu morava num bairro que fazia parte, que compreendia uma comunidade específica. Na verdade, a minha rua ficava entre duas comunidades, né? A comunidade do Imaculado Coração de Maria e de Nossa Senhora das Graças. Mas na minha rua tinha uma turma de jovens, pessoal mais velho, que fazia parte de um grupo de jovens da comunidade matriz e que eles estavam desenvolvendo um serviço pastoral tão legal que jovens mais novos, no caso de adolescentes, começaram a integrar ainda mais o grupo. E aí eles decidiram subdividir aquele grupo jovem da comunidade matriz em dois pequenos grupos. E aí era o grupo jovem e o grupo de adolescente. Depois, outras pessoas mais novas do que aqueles adolescentes começaram a integrar também este grupo, o que levou eles a criarem um grupo de crianças. O meu grupo jovem era um grupo jovem do Movimento da Renovação Carismática Católica e era o grupo Shalom. E aí que não tem a ligação, entendeu? Ainda não tinha ligação com a comunidade Shalom, a gente nem sabia que existia, pelo menos é o que o pessoal dizia, né? E aí existia o Shalom Jovem, que era o grupo jovem, o Shalom Mirim, que era o grupo de adolescentes, e o Shalomzinho, que era o grupo de crianças, que foi quando eu comecei a participar da igreja. Então,
As duas irmãs, Nailma e Noalda, eram jovens lá da minha rua que convidaram minha irmã mais velha, falaram com a minha mãe, né, para ela ir participar do Shalomzinho. E aí eu quis ir também. E comecei a integrar, então, a minha vivência de fé dentro desse grupinho de crianças, o Shalomzinho. Lógico que o grupo de crianças não era orientado, não era liderado por crianças, né? O pessoal do grupo jovem que coordenava ali as nossas reuniões. Bom, gente, o que é que isso importa na nossa conversa? Importa muito porque conta um pouquinho aí como é que surgiu a minha experiência aí no grupo jovem e eu acho que pode servir para você aí na sua vivência. Eu era muito criança, tinha 7 anos de idade. Nesse grupo eu comecei a me relacionar, a ter amigos, a aprender a rezar, mais do que eu já rezava na minha casa, com a minha mãe, com minhas avós que me ensinaram, minhas tias, enfim. Então eu tinha uma vivência neste grupo, semanalmente, era todo sábado, se eu não me engano, que a gente se encontrava para rezar e estudar a palavra, cantar, dançar. Todas essas atividades me ajudavam a me integrar mais e mais com as pessoas. A gente foi vivendo um desenvolvimento pessoal muito grande. Nessa vivência do grupo jovem, a gente consegue desenvolver muito a nossa vida pessoal. Isso que eu estou falando para vocês é um caminho, um itinerário do qual eu vivi. Comecei num grupo de crianças, quando chegou na idade fui para o grupo de adolescentes e ali eu comecei a assumir mais responsabilidades dentro do grupo. E quando a gente estava já chegando na idade de grupo jovem, o pessoal do grupo jovem já ficou mais e mais velho e foi esvaziando o grupo jovem. Então a gente se tornou o grupo Shalom, né? O nosso grupo de Shalom Mirim foi para o grupo Shalom. Lá eu já desenvolvi ainda mais minha capacidade no estudo bíblico, então meu conhecimento da palavra, meu conhecimento com relação a outras músicas e a outras posturas dentro da comunidade local. E o meu grupo me levou a participar da minha comunidade, a ter uma interação mais intensa dentro da minha igreja. Então eu não só ia na reunião do grupo Shalom Mirim. A gente começou, e do grupo Shalom Jovem, né? Eu comecei então a integrar a vivência da minha comunidade. O meu grupo de jovens cantava nas missas, assumia algumas organizações de algumas festas da comunidade. A gente começou a chamar outros jovens para participar de outras demandas da comunidade. Além, claro, da minha vida sacramental, né? Fiz primeira Eucaristia, fiz crisma e tal, dentro da minha comunidade também local. Mas tive uma vivência muito intensa a partir do grupo jovem. Foi lá no grupo jovem, inclusive, que eu descobri minha vocação. Então, assim, tem muita coisa importante que a gente pode viver num grupo jovem. Só que essa realidade de grupo, ela tem sofrido uma mudança. Pelo menos é o que eu tenho visto dentro dos últimos anos na igreja. Pelo menos, como eu falei para vocês, a partir do que eu tenho percebido. Muitos grupos jovens têm morrido, têm desaparecido, as organizações desses grupos têm ficado cada vez mais enfraquecidas para dar lugar a grandes movimentos, a grupos muito grandes, como a JC, por exemplo, Segue-me, que são expressões de juventudes que a gente tem visto muito atualmente. Eles também se subdividem em grupos, mas a gente não consegue enxergá-los tanto quanto a gente encontra o grupo grandão se reunindo no fim de semana do encontro, né? Dos dias do encontro. O ponto aqui é que talvez isso demonstre uma crise ou uma mudança na própria dinâmica da igreja. A paróquia em si, ela nem sempre tem se organizado enquanto pastorais, enquanto grupos. E aí a gente tem percebido um enfraquecimento também na organização dos grupos jovens, que não estão mais sendo lideranças, que não estão mais fortalecendo-se tanto. No entanto, os princípios norteadores da AJS, eles falam para a gente no capítulo 2 da importância do grupo jovem. E aí a gente vai trazer alguns pontos aqui que são fundamentais para a experiência de um grupo jovem que talvez te inspire aí na sua realidade. Vamos a eles então? O finalzinho da introdução do capítulo 2 vai dizer assim: o envolvimento indissociável com a comunidade eclesial pressupõe um gradativo amadurecimento nessa dimensão socioafetiva. Fundamentada numa experiência de fé, a participação eclesial, ou seja, dentro da comunidade, se torna um dos espaços abertos ao crescimento e ao protagonismo do jovem.
O jovem vai se tornando corresponsável pela missão, então, da igreja. Foi isso que a gente viu acontecer na nossa história lá no Grupo Shalom, lá na minha cidade. Isso também aconteceu em tantos outros grupos das nossas comunidades. Naquela realidade da minha paróquia, lá em Santa Rita, por exemplo, o meu amigo, Padre Fábio Luciano, que atualmente é pároco lá na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Juazeiro do Norte, este jovem, ele, quando começou a participar do seu grupo jovem, que chamava Missão Jovem, lá na minha cidade, ele se envolveu tanto na comunidade que ele chegou a se tornar animador, coordenador da comunidade local. Quer dizer, a experiência do grupo o levou a uma experiência de comunidade mais e mais intensa, onde também ele descobriu sua vocação, a vida presbiteral. Minha irmã mais velha fez parte do grupo jovem, marido dela também. No entanto, não descobriram sua vocação, a vida presbiteral religiosa, mas descobriram sua vocação dentro dos grupos jovens, a vida matrimonial. Minha mãe e meu pai, inclusive, também passaram pela mesma experiência. Eu sei que com certeza aí na sua realidade algo parecido deve ter acontecido, né? Bota aí nos comentários também o que é que aconteceu na sua vida a partir da vivência de grupo jovem. O ponto que os princípios norteadores da JS vai trazer com relação à vivência de grupo jovem nos mostra, em primeiro lugar, como Dom Bosco viveu esta experiência também. Quando criança, ele desenvolve a Sociedade da Alegria. Era um grupo muito original que ele fez, que tinha um foco ali. Era fazer desenvolver em todos os aspectos os integrantes daquele grupo. Seja nos estudos, seja nas dimensões de fé, nas dimensões de amizade. Então era uma galera que se fortalecia muito a partir da vivência do grupo jovem em todos os aspectos. Tinha regras, tinha organização. Assim, a terceira parte do capítulo 2 dos princípios norteadores da AJS vai dizer o grupo jovem como um lugar de amadurecimento e desenvolvimento da pessoa. Ainda aquilo um pouquinho que eu falei para vocês sobre como eu particularmente me desenvolvi enquanto pessoa dentro do grupo jovem, né? O texto vai dizendo assim: não se sabe de fato qual rumo foi tomado pelos membros da Sociedade da Alegria, esse que a gente acabou de mencionar. Sabe-se, porém, que esse grupo demonstra grande capacidade de Dom Bosco de agregar pessoas para fazer o bem. Começou de uma forma bem discreta, ajudando o pequeno João Batista, depois ficou conhecido por ter feito um verdadeiro milagre na vida do seu amigo, ajudou a muitos outros meninos a gostarem de estudar, buscar ser pessoas melhores, foi capaz de perceber a capacidade de cada um de animá-los a desejarem uma melhor situação para si mesmos. A Sociedade da Alegria transformou a vida de muitos membros e ajudou todos eles a serem pessoas melhores. O grupo, portanto, é um lugar de crescimento, de amadurecimento, de formação, de realização pessoal e comunitária, porque cria laços profundos de fraternidade, onde cada um é reconhecido como pessoa e valorizado como tal. Permite ao jovem partilhar critérios, valores, visões e pontos de vista em relação a si, aos outros e ao mundo que o rodeia. Também para Mazzarello, a importância do grupo se manifesta desde as origens dela. Petronila, que era amiga dela, escuta dela uma ideia. Ela diz assim: que tal a gente aprender a costurar para ajudar essas meninas daqui de Mornese? O objetivo de Mazzarello e de sua amiga Petronila era de reunir essas meninas, ensinar essas meninas a costurarem, mas, sobretudo, conhecer a Deus, torná-las boas e salvá-las dos muitos perigos que uma vida sem fé podia proporcionar a elas. Uma vida sem aprendizado podia proporcionar aquelas meninas. A gente está vendo aqui desde a origem da vivência salesiana, desde a origem da nossa espiritualidade, como é importante a vivência em um grupo jovem. Olha, digo a vocês do fundo do coração, para mim foi uma experiência que marcou minha vida de um jeito muito positivo viver num grupo jovem. E alguns elementos importantes podem nos ajudar, segundo os princípios norteadores da AJS, a viver bem a nossa experiência de fé dentro da igreja. Primeiro, que o aspecto fundamental de viver em um grupo jovem é conhecer a si mesmo. Lá no grupo jovem a gente vai fortalecendo um exercício muito grande na capacidade de amar o outro, de ajudar na vivência das relações de comunicação. Isso vai fazendo com que a gente se conheça muito para poder viver essa experiência, sabia?
Estar dentro de um grupo vai fazer com que a gente conheça outra pessoa e por isso mesmo a gente se reconheça como alguém diferente, mas que também se conecta em muitos aspectos. A gente vai saber nossos limites, a gente vai saber nossas potências, vai descobrir que a gente pode muito mais do que a gente esperava. É por aí o caminho. Outro aspecto é a descoberta do valor do outro. Na relação com o outro, a gente vai vendo a importância que a outra pessoa tem na nossa vida. Vai percebendo como ele em si é importante, mesmo que ele traga algum aspecto diferente do seu. Eu, na minha experiência de grupo jovem, encontrei com pessoas com gênero diferente do meu, com gosto diferente do meu para música, para tantas outras coisas. Pessoas com diversas particularidades, né? Seja no seu corpo, seja na sua aparência, seja na sua personalidade. Isso me ajudou muito a valorizar o outro dentro da minha vida. Eu estou sempre falando a partir de mim porque não tem como, gente. Eu fui muito atravessado pela experiência de grupo jovem, né? Então, é a experiência que eu tenho de igreja. Então, toda vez que eu vou compartilhar alguma coisa nesse sentido, eu acabo me colocando. Bom, um outro ponto importante é o incentivo ao protagonismo. A partir da Sociedade da Alegria, a gente pode ver como um grupo com jovens que se formam, que se fortalecem, podem ajudar muito a crescer a realidade local, a fazer ela se desenvolver. Dentro da vivência do protagonismo, o jovem não somente exercita suas qualidades de liderança, como também ele descobre e desenvolve aptidões até então adormecidas ou ainda nem existentes dentro dele. O grupo vai conferir a cada membro dele e também vai cobrar responsabilidades que vão ajudar ele a perceber o valor e a necessidade de uma intervenção mais ativa dentro do ambiente onde ele se encontra. Muitas vezes a gente se deparava com algumas questões da nossa comunidade, de estrutura, de organização, que só o grupo nos ajudou a enxergar. E aí a gente começou a atuar nessa realidade justamente por uma necessidade que aquela realidade apresentou-se e que a gente não tinha como ver se a gente não estivesse como um grupo. Dentro da vivência, então, o jovem se torna protagonista, porque ele vai atuar, vai ajudar a transformar aquela realidade a partir também da sua vivência, a partir das suas ações. O jovem desse jeito, então, sente que o mundo não está pronto e que ele pode, com participação, contribuir e transformar o mundo. O grupo é o ambiente onde a gente desenvolve e experimenta o nosso protagonismo. Pode parecer uma ideia utópica, mudar o mundo, mas vejam só, se muitos jovens não tivessem se organizado há vários anos atrás, por exemplo, a gente não teria meia entrada em muitos lugares para os jovens. O acesso à cultura para a juventude seria muito difícil. Se os jovens não tivessem se organizado, não tivessem se fortalecido, tantas comunidades não teriam se desenvolvido. Uma experiência que a gente tem muito nítida, por exemplo, é o CJC, Comunidade de Jovens Cristãos, que tem sua origem a partir de um espírito de protagonismo juvenil, de fazer com que os jovens animem as comunidades. Isso é protagonismo puro. Aí eu não tenho como organizar uma comunidade, eu não tenho como fortalecer nada se eu não desenvolvo então meu espírito de liderança. Esse é um ponto que todo mundo também precisa desenvolver. No grupo jovem, o jovem tem a oportunidade de se descobrir também, de exercitar seus dons, seus dotes, sobretudo sua liderança, também a sua autoafirmação perante as outras pessoas. Se a gente olha a história dos jovens e dos adultos que hoje participam nos mais diferentes campos de atuação da sociedade, como a política, como as questões religiosas, as próprias ONGs e as demais organizações, a gente vai constatar que a maioria dessas pessoas exercitou sua liderança ainda em pequenos grupos, quando adolescentes, quando jovens. O grupo, então, é o espaço que se forjam as lideranças para a vida toda. Outro ponto que os princípios norteadores trazem é a iniciação ao empenho social e político. Não tem como, gente. Se a gente se organiza enquanto grupo, a gente vai percebendo que a gente pode causar uma mudança muito positiva. Meu grupo jovem, de vez em quando, ajudava alguns asilos, a gente fazia um sopão lá na feira para com as pessoas que mais precisavam. Era ainda um passo bem inicialzinho, que tem um impacto ainda mais na pessoa que está ajudando do que na pessoa que está sendo ajudada, porém, é um ponto que nos ajudou muito a gente descobrir nossa vocação.
A partir daí, muitas pessoas passaram a entender dentro do meu grupo jovem a importância do cuidado com o outro, além do cuidado com si mesmo. Então, muitas pessoas do meu grupo jovem foram se formar nas áreas de ensino, por exemplo, nas licenciaturas muitas que a gente tem. Muitas pessoas desejaram e algumas também viveram a experiência da assistência social, de ajudar as outras pessoas. A gente foi trabalhar em diversos campos e também desenvolveu a questão da arte, da música. Isso toca muito as outras pessoas. Afinal de contas, ninguém é músico somente para si mesmo, né? A gente é músico para os outros, para apresentar a arte, para compartilhar a arte com as outras pessoas também. Enfim, no meu caso, da vida religiosa, de trabalhar com outros jovens, a gente vai então mudando aí, desenvolvendo o nosso aspecto social e político de transformação da nossa realidade. A gente também fortalece a experiência eclesial. Afinal, como eu falei para vocês, as nossas comunidades são grupos. E se a gente ensaia a vivência delas e já começa a exercitar, na verdade, né, dentro de um grupo jovem, a gente vai poder, com certeza, saber lidar com a comunidade, fortalecer então a nossa comunidade local, entendendo que a minha experiência de igreja não é uma experiência egoísta e pessoal com Deus. É uma experiência aberta aos meus irmãos, porque o caminho de Cristo é o caminho do amor à nossa comunidade. Ninguém vai para o céu se não ama o outro. Então, para eu amar outra pessoa concreta, eu preciso viver numa comunidade eclesial, numa comunidade de fé. Assim também a gente vai fortalecer a nossa vocação, como eu já disse a vocês, né? A gente dentro de um grupo jovem vai entendendo o nosso lugar ali, nas muitas atuações que a gente faz, compreendendo e despertando a nossa vocação. Para que Deus nos chama nessa vida? A gente escuta muito isso num grupo jovem. Por fim, a gente vive dentro de um grupo jovem, sabe o quê? Aquilo que muita gente sofre por não conseguir. Alegria e clima de família. Quem é que não queria viver uma vida feliz? Quem é que não queria viver uma vida segura num espaço onde você pode confiar nas pessoas e amá-las ao ponto de sentir-se família? Num grupo jovem a gente pode ter essa experiência, se esse grupo for saudável, se você trabalhar saudavelmente também a sua fé e o seu aspecto pessoal, lógico, né? Não é mágica não, tá? Acontece se todo mundo quiser, Deus já quer e o resto vai querer? Então, é esse o ponto que vai fazer a gente crescer na alegria e no clima de família. Um grupo jovem oferece esse espaço muito aberto. E aí, meus irmãos e irmãs, chegou a hora então de você pensar: como será que se desenvolve um grupo jovem? A partir de tudo isso que eu falei, da alegria e clima de família, do amadurecimento da vocação, do fortalecimento e aprofundamento da experiência eclesial, mas também social e política, também do exercício de liderança, do nosso protagonismo, da descoberta do valor do outro e do valor de si mesmo, do conhecimento pessoal, o que é que te inspira a vivência de um grupo jovem? Será que você aí na sua comunidade não está percebendo que tem uma juventude aí em torno e que talvez pudesse se organizar para um grupo? Será que então isso não é papo para um próximo episódio? Então vou deixar vocês com gostinho de quero mais, já falei da importância do grupo jovem nesse episódio e no próximo a gente vai saber um pouquinho mais sobre como desenvolver um grupo jovem, a partir, logicamente, da nossa espiritualidade juvenil salesiana. Vem conferir, vem saber ainda mais, deixo vocês com uma bênção para que vocês vivam a sua semana muito bem. Vão à missa, pratiquem caridade, amem seus irmãos, não pequem, é isso que eu digo muito para os aspirantes aqui em casa. Deus os abençoe e na intercessão da Virgem Maria Auxiliadora, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos então na próxima semana. Espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe com todo mundo que você puder. Nos encontramos na semana que vem. Vamos saber ainda mais como desenvolver um grupo jovem. Quer saber sobre tudo isso? Então vem com a gente, vamos juntos! Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.